Então, seja muito bem-vinda, fique à vontade, sinta-se em casa, como eu sei que você está, tá bom? Patrícia é uma querida, gente, ela é amiga de infância do meu marido, eles estudaram juntos no colégio militar. E ela faz um sucesso aí com as palestras sobre suicídio em Brasília, em toda Brasília, né, Patrícia? Ela é chamada em tudo quanto é lado, ministérios, as secretarias, enfim. E ela vai ter essa experiência aqui agora com vocês. Eu espero que vocês curtam bastante, tá bom? Patrícia, é com vocês. Muito grata pelo convite, Ju. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas se a voz não ajudar muito, mas é que eu estou com suspeita de Covid, então pode ser que eu fique um pouco cansada na hora de falar, mas eu vou tentar dar o meu melhor aqui para ficar tudo tranquilo. Depois da palestra, eu vou fazer o exame para saber. Então, por isso que eu estou em casa também, estou isolada aqui. Vamos lá, meninos. Olha, eu acompanhei a aula, um pouquinho da aula, e confesso que eu fiquei cansada e apaixonada pelo tapete, viu? Quero muito. Fiquei apaixonada pelo tapete. Eu estava aqui olhando e falei, gente do céu, que barato. E esse é o primeiro passo da questão da prevenção do suicídio. Primeira coisa, a gente vai fazer vou falar mais ou menos o que a gente vai falar, assim. Quando a gente fala de suicídio, não tem como a gente falar sem a questão da depressão. Não tem como tirar um pouco a questão da depressão. Por quê? Muita gente, quando a gente fala, né? Ele cometeu suicídio, ou ele está pensando em suicídio, a primeira pergunta que vem na cabeça é: o que aconteceu? Por que aconteceu? Qual foi o motivo? E, na verdade, se a gente parar para pensar sobre o suicídio, não tem um motivo. Ele é um fenômeno multifatorial que a gente fala. São várias situações que se conectam, vamos dizer assim, e a pessoa acaba cometendo ou pensando sobre isso, né? E a primeira delas é a questão da depressão, né? É o transtorno psiquiátrico diagnosticado ou não, mas muitas vezes a pessoa não trata. Vai deixando, empurrando com a barriga, vai empurrando. Não, já estou, faz pouco tempo que eu estou deprimida, ou não, já tem muito tempo, já me acostumei com isso, só que as coisas vão, né? Então, se a gente pudesse colocar aqui como fatores de risco, né? A questão do transtorno psiquiátrico, principalmente a depressão. Mas, Patrícia, todo mundo que tem depressão vai cometer o suicídio? Não. Mas todo mundo não, a maior parte das pessoas que cometem tem um transtorno psiquiátrico diagnosticado, tá? Então, assim, primeiro fato. O segundo fator de risco, por exemplo, seria a questão dos idosos, é uma questão que preocupa muito a gente. Por quê? Fator de risco de idade, 15 a 35 anos, hoje, né? Porque há 2 anos atrás, antes do Atlas da Violência desse ano aparecer, era de 15 a 29. Esse ano aumentou para 15 a 35 anos do risco, tá? E os idosos. E aí eu vou falar das duas partes. 15 a 35 anos é a galera que está começando a trabalhar, que muitas vezes não está conseguindo ainda mercado de trabalho. A gente sabe que o mercado de trabalho está complicado, né? Então, assim, vamos dizer assim, o pessoal economicamente ativo da história, né? Não que os idosos não sejam, mas é a galera que está, né? Que está com a vida, vamos dizer assim, para fazer a vida. E imagina, de 15 anos, você com depressão. E a questão do suicídio infantil, que eu vou falar também daqui a pouco, né? Então, e a questão dos idosos? E por que os idosos preocupam? Porque existe uma diferença entre a questão da depressão dos idosos e a depressão do restante. A depressão dos idosos é mais velada. Ele muitas vezes não fala, ele vai aguentando, ele se cala, né? Ele vai se calando, seja por conta dos sentimentos, seja por conta dos filhos. Porque eu não vou me incomodar com meus filhos. Porque todo mundo está fazendo um monte de coisa, está todo mundo ocupado, né? Então, eu não vou me preocupar com isso, né? E aí eu falo de cadeira, porque eu moro, né, com meus pais e cuido da minha avó, né? Então, assim, a minha avó, por exemplo, meu pai abriu... Depois, não precisa, pai, né? Meu pai aqui abriu a porta aqui, né? Ele chegou em casa que eu tinha pedido um negócio para ele. Então, o que a gente percebe? Um silêncio,
É um silêncio no sentido de, eu não vou incomodar porque está trabalhando, porque todo mundo tem a vida ganha, já está ganhando a vida. Então, assim, eu não quero ser um peso, eu não quero ser um estorvo, né? E, na verdade, ele vai guardando, e ele vai guardando, e ele é muito silencioso. Só que a gente precisa arrumar uma maneira, né, de colocar isso com mais facilidade, porque a depressão, ela existe para todo mundo, né? Quem respira aqui? Todos nós respiramos, né? Então, todos nós temos a possibilidade de ter a depressão, e não é vergonha, né? Muitas vezes, eu trabalhei a vida inteira, e agora, falando agora, né, dando um exemplo do meu pai, trabalhou a vida inteira e tal, aí vai para casa. Aí retorna para aquela casa que muitas vezes as pessoas não reconhecem mais, porque ele passou muito tempo trabalhando. Então, a dinâmica da casa muda, né? Às vezes eu não estou trabalhando, eu não trabalhei a vida inteira e tal, mas aí eu não vou incomodar meus filhos? Não. A gente precisa falar do que a gente está sentindo. A gente precisa colocar, porque sentimento, se a gente não fala, ele cristaliza, ele vira uma bola, ele vira e isso causa doenças, seja depressão, seja e outras coisas, né? A gente sabe muitas vezes que o câncer não é fabricado, não vou usar essa palavra do fabricado, mas assim é causado muitas vezes por emoções não ditas. E a gente vai guardando, a gente vai cristalizando, e a gente precisa muitas vezes ter essa abertura de falar. Eu gostei quando alguma de vocês, eu não lembro o nome, que foi quando começou e disse assim: o amarelo é alerta. E o amarelo é alerta, né? O porquê que é o setembro amarelo? É justamente, na verdade, é por conta de um garoto nos Estados Unidos, que com 17 anos, ele tinha depressão e ninguém viu. Ele tinha depressão e ninguém percebeu. E ele gostava muito de fabricar, de construir carro, de mexer com essa coisa dos carros. E ele pegou o Mustang e reformulou o Mustang, né? E logo após, o nome dele é Mike Emen. E assim que, depois eu mando a reportagem para a Ju, e a Ju manda para vocês, assim, a história. E assim que ele arrumou o carro, ele jogou esse carro na árvore. E no velório dele, aí as pessoas começaram a discutir sobre ele e tal. Ele era muito alegre, muito contente, muito tranquilo, mas não ouviram o não dito dele, né? As questões das frases, a questão do comportamento. E aí no velório tinha algumas cartas, alguns cartões dizendo: peça ajuda, não sofra sozinho, e uma fita amarela. E esse cartão ele se distribuiu pelos Estados Unidos inteiro. Era como se fosse um aviso, um apoio das pessoas. E aí virou, né, o Setembro Amarelo. Então, e aí jogo, né, é uma atenção? É uma maneira que a gente tem de tipo assim: ei, eu não tô legal. Se vocês observarem, a gente não fala para os outros o que a gente está sentindo. A gente esconde. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Por dentro eu tô assim, né? Existe uma dificuldade em procurar muitas vezes a psicologia ou até a psiquiatria. A psiquiatria, então, nem fala, né? Porque a psiquiatria é uma coisa assim que as pessoas acham que quando vão é porque estão malucos ou qualquer outra coisa. Não. A saúde mental, o cérebro, ele faz parte do corpo. A gente não procura, muitas vezes, o cardiologista, quando a gente está com problema no coração, a gente não procura o ortopedista, quando a gente está com dores nos ossos e tal. E por que não procurar o psiquiatra para ajustar a questão dos neurotransmissores? Lembrando que depressão, eu escuto muito isso, né? Depressão é frescura, depressão é mimimi, deixa de mimimi. Não, depressão é uma doença e ela precisa ser cuidada, né? E pode chegar em qualquer fase. Mas eu estou aposentado, eu estou tranquilo, eu estou trabalhando, trabalho demais, eu trabalho de menos. Ela pode acontecer, independente de como você está. O importante é a gente identificar. Quanto mais rápido, melhor, né? Porque aí há tratamento. Mas Patrícia, eu não gosto, e a gente escuta muito isso também. Eu não gosto de fazer, eu não gosto de tomar remédio. Já tomo muito remédio, não gosto de tomar remédio porque remédio vicia. Quem aqui toma café?
Café vicia, chocolate vicia, né? Eu costumo dizer que todas as coisas que a gente faz sem um direcionamento médico, né, vicia. Né? Por exemplo, o café. Eu tomo café, eu brinco que eu sou uma cafetina em potencial, porque eu tomo café o dia inteiro. Né? É mais viciante do que a própria medicação. Porque vicia, você fica naquela coisa ligada e tal, não sei o quê. A gente precisa, é que eu falo, não é uma aceitação. A gente está trabalhando muito, uma das coisas que a gente gosta muito, tanto no Setembro Amarelo como no Janeiro Branco, o WhatsApp vicia. Agora que eu vi que está chegando mensagem aqui, porque eu estava olhando para cima, eu não vi. Depois eu vou ler todas as perguntas, que eu vi que tem algumas perguntas aqui. E eu vi, o WhatsApp vicia. A gente precisa tomar cuidado da nossa mente. A gente não cuida da mente. E a gente está vivendo... E outro fator de risco também, né, que a gente pode observar aí, é a questão dos fatores estressores. Vivemos num mundo em que está todo mundo tranquilo, né, gente? A gente está vivendo uma fase super tranquila, super na paz, super zen, que nada. É uma preocupação 24 horas, né? Seja pelo Covid, seja por conta da violência, seja por conta dos... A gente está no fator estressor a 1000 por hora. Né? Eu não vi aqui, pelo que eu estou vendo aqui, todo mundo mora, ninguém mora na roça, vamos dizer assim, no campo, né? Então, assim, o campo, a gente tem um suicídio muito menor do que na cidade. Por quê? Justamente pelo fator estressor. Sol, por exemplo, a gente toma? Quase não toma. A gente sai do carro para casa, da casa para o carro e tal, e na roça, se a gente for pensar, a gente toma sol, a gente trabalha, menos poluição. Mas isso a gente não pode fazer. Cara, a gente precisa tentar adquirir alguns meios para conseguir isso. Quer ver uma coisa legal? Que eu vi que uma de vocês tem uma vista boa, né? Que a Ju até falou assim, essa vista no trabalho vai ser... Esqueci o nome agora da pessoa que estava fazendo o exercício virada para umas árvores. Botar o pé na natureza, botar o pé na grama, a gente aterra, a gente reenergiza. A Sandra, a gente precisa fazer alguns métodos, a gente vai chegar lá, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sobre a questão de como a gente se proteger. Né? Então, fator de risco, fator estressante, a idade, né, que eu já falei, a questão do transtorno psiquiátrico, né? A questão de, muitas vezes, a gente não falar. Se a gente observar, os homens, eles se matam mais do que as mulheres. Por que isso? Porque a mulher fala, né, gente? Já tem algumas pesquisas que falam que as mulheres falam mais de não sei quantas 1000 palavras por minuto. Mas ali naquelas palavras, por mais que a gente fale muitas vezes repetido, a gente está falando do que a gente sente. E o homem diz, não, homem não chora. Que homem não chora? Homem não pode sofrer. Que homem não pode sofrer? Homem tem que ser forte. Lembrando que é na nossa fraqueza que a gente encontra a nossa fortaleza. Se a gente não sabe o que é fraqueza, a gente não vai encontrar a fortaleza. Se a gente não sabe o que é luz, a gente não vai encontrar a nossa sombra. E tudo isso precisa para a gente ser único. Né? Então, a gente precisa admitir isso. Mas por que eles se matam mais? Porque muitas vezes eles usam meios mais fortes ou mais eficazes do que as mulheres. Eu costumo dizer que o homem parte logo mais para a ignorância. A mulher, ela vai mais tranquila. Né? Então, assim, eu tô vendo, tem um casal ali, né? Então, assim, é legal ter esse apoio também dos dois, né? Então, um olhando o outro. A gente precisa, e vocês, pelo que eu vi aqui, é um grupo grande, é um grupo que gosta de fazer exercício, que gosta de se movimentar, né? Esse cuidado de um com o outro. A gente deixou de cuidar um do outro. Quando eu falo cuidado, não por exemplo, assim, eu ligo para a Ju e digo assim, ou encontro com a Ju pessoalmente, né? Agora não mais, até daqui a 14 dias, eu acho, mas assim, espero encontrá-la em breve, mas assim, imagina aquelas pessoas, e a gente vê muito isso. A gente encontra com as pessoas e as pessoas estão aonde? No celular. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Caraca, eu tô aqui na frente. Nas reuniões de família, muitas vezes. E aí eu faço um desafio a vocês, né? De muitas vezes chegar e pedir para os familiares,
Guardem os telefones ali na frente. Não sei se vocês estão fazendo reuniões, como é que está sendo, porque muitas vezes a gente vê muito isso. Né? As pessoas dentro da casa, nas próprias casas, ou dentro das famílias, todo mundo no telefone, ninguém conversando. Né? Então, que a gente comece a falar um pouco mais, olhando nos olhos, conversando um pouco mais, ouvindo melhor. Né? Algumas frases, muitas vezes, são sinais de alerta. Né? Essa questão de eu não aguento mais, tá difícil, né? Eu sou um estorvo, as pessoas estarão melhores sem a minha presença. Se eu fizer isso com a minha filha, mas dá um tempo, Sueli. Dá um tempo, diz assim, meia hora, 40 minutos. Por quê? Se a gente observar, vocês já observaram que se for emergência, as pessoas ligam? O problema é que a gente está acostumado e a gente está com a tendência, depois dá passa essa palestra para eles, né? A gente está acostumado agora a ter tudo assim, ó. Né? Antigamente, para a gente ter notícia de alguém, a gente fazia carta, eu sou da época da carta. Respiram pelo celular, vai tirar. Eu tenho um filho de 8 anos. Quer ver um castigo para ele maravilhoso? Eu chegar para ele e dizer assim, você está de castigo, seu telefone vai ficar comigo, morre, parou de respirar, tem um ataque cardíaco, né? E não é, porque a gente sabe viver sem ele, a gente sabe, mas essa geração de agora parece que tudo respira, mas a gente precisa se desconectar um pouco. Já tem pesquisa também, aí eu vou mandar para a Ju e a Ju manda para vocês, depois se a Ju quiser disponibilizar meu telefone também não tem problema, pode disponibilizar. Né? Existem pesquisas que diz que esses aplicativos, tanto Instagram, Facebook e WhatsApp, eles aumentaram a questão da depressão. Por quê? Se a gente observar, o que o Instagram é? É uma foto bonita? Eu costumo dizer que é um álbum de casamento, porque eu nunca vi fotos tão bonitas quanto álbum de casamento, álbum de batizado. São fotos mais elaboradas. Alguém posta arroz e feijão no Instagram? Não. Alguém posta a saída aqui embaixo, no meu prédio, aqui embaixo, para ir na árvore aqui do prédio? Não. Mas posta muitas vezes. É lugar de gente feliz. É lugar de gente feliz. E é o lugar em que as pessoas estão se alimentando na questão da depressão. Porque eu olho aquilo lá, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu estou há 4 dias dentro do quarto, isolada. Eu olho aquilo, a única coisa que eu vou é banheiro e volto. Né? De máscara, luva e tal. Tá bom. E aí? Eu olho aquele Instagram, eu sei que eu estou doente. Eu sei que eu estou nesse momento. Agora, e como é que eu fico vendo todo mundo saindo? Eu passo para vocês. Né? Todo mundo saindo, todo mundo fazendo isso e aquilo. Aí você passa assim, e a minha saúde mental? E como eu tô? E aí, digamos que na pandemia, a gente passou 1 ano e meio, quase, praticamente. A gente ainda está na pandemia, né? A pandemia ainda não acabou, embora os comportamentos tenham variado um pouco, a pandemia ainda não acabou. Todo mundo isolado. Como é que eu olho aquilo? De muitas vezes as pessoas saindo, de muitas vezes as pessoas fazendo as coisas, né? Como é que fica a minha saúde mental? Eu isolada dos meus filhos, isolada. Eu passei quase 4 meses isolada do meu filho e dos meus pais, porque eu trabalho em um hospital. Mandei todo mundo para a fazenda, a gente tem uma fazenda no Tocantins. Graças a Deus a gente pôde fazer isso. Eu mandei todo mundo para cá e fiquei 4 meses aqui sozinha. E aí? Como é que você fica? Falando só por WhatsApp, sem saber o que vai acontecer, né? Então, se a gente não tem um suporte, eu imagino outras pessoas que não tinham essa possibilidade, né? E como é que fica a saúde mental, assim? A gente preocupada, né? Então, a gente precisa cuidar. Mas voltando à questão do Instagram, o que eu vejo e o que eu filtro? Como que eu tô, né? Como que eu tô vivenciando tudo isso e como que eu tô filtrando? Quais são os meus mecanismos, as minhas ferramentas que eu estou usando para me ajudar? Tá? E quais são elas, muitas vezes? O que eu posso ajudar? Como é que eu posso me ajudar? A primeira coisa seria a questão de um acompanhamento, seja, se eu estou me sentindo mal ou agoniado, alguma coisa, um acompanhamento psiquiátrico. Sim, por que não? Né? A questão do psicólogo. Mas psicofobia, psicólogo é coisa de maluco. Ontem eu recebi uma mensagem que eu falei, não fale isso, né? Que quem procura psiquiatra e psicólogo é coisa de maluco que já vai, eu digo, pelo contrário,
É justamente uma coisa para você se ajudar. É justamente para você ter um tempo de falar. Porque se a gente não pode falar com os nossos filhos, se a gente não tem liberdade, muitas vezes, de chegar para os nossos filhos e dizer, ó, tá difícil. Se a gente não tem, muitas vezes, liberdade, muitas vezes, de falar com alguém, por exemplo, ou com a Ju, ou com o Igor, né? Eu vi o Gabriel e tal. Para quem que eu vou falar? Né? Eu preciso ter uma com meus amigos, por exemplo. Né? Também amigo, professor, qualquer pessoa que possa te ajudar. Essa coisa do falar, ela é importante. O CVV, ele trabalha muito com essa filosofia. Enquanto alinha a vida. Né? E assim, e falar com olhar, com preocupação, com empatia, sem julgamento. Ah, você está falando isso porque você não passou, porque eu já passei por uma coisa dessa e, ó, passei rapidinho, ó, foi rapidinho na história. Mas a gente olhar com empatia, olhar com amor, né? E, assim, a questão da espiritualidade, né? Não é religiosidade, mas a questão da espiritualidade, você acreditar em algo, né? Exercício físico eu já vi que vocês fazem, então nem vou me preocupar, né? Então, assim, exercício físico também é legal, né? A questão do trabalho manual. Nós, mulheres, e aí, né, eu vou para falar com as mulheres e também para os homens, mas, assim, a mulherada, ela precisa trabalhar com o trabalho manual. Nossos ancestrais, eles trabalhavam muito com essa questão do trabalho manual. Então, a gente precisa, para que a gente faça o quê? Volte conosco, assim, entre em contato novamente conosco. Porque a maior facilidade que a gente tem é sair desse contato. É ter, seja televisão, seja o WhatsApp. Vocês já viram que a gente pega o telefone e você diz assim, eu só vou ver a hora. 2 horas depois, você larga o telefone. Você entrou pelo WhatsApp, você entrou no Facebook, você viu Instagram, você entrou no e-mail, você mexeu ali no Instagram, e ali no Instagram você fica horas e horas e horas e horas a fio, e você perdeu 2 horas. Né? Então, que você poderia estar fazendo outra coisa. Né? Ah, você poderia estar lendo um livro, vendo um filme, né? Fazendo um exercício físico, fazendo uma caminhada e fazendo algo para você. A sensação que me dá hoje em dia é que a gente se desconectou, sabe? E a gente precisa dessa conexão novamente. Né? Dessa conexão não só conosco, e aí eu vou usar o termo que eu uso mesmo, com o divino, né? Que é a questão da espiritualidade, né? E a conexão com o outro. Vocês já viram aquele filme Divertidamente? Vejam aquele desenho, de novo, com outros olhos. No sentido de, assim, quando cai tudo, tem uma hora que cai tem os campos, né? É justamente isso que está acontecendo. A gente está se desconectando de tudo. A gente está vivendo num mundo extremamente rápido, em que uma notícia que você recebe agora, daqui a 5 minutos já não é mais verdadeira, daqui a 5 minutos é verdadeira, e fica mudando, só que o nosso cérebro não está conseguindo conectar. E aí a gente tem que ficar, e isso tudo é muito complicado. Então, a Ju falou de uma coisa interessante, da questão da meditação. Bárbaro. A gente precisa fazer, ó, desligar. Porque senão, essa aceleração desenfreada do mundo causa também depressão. É um dos fatores estressores que a gente tem. Né? Então, assim, e uma outra coisa também voltada justamente para a questão do suicídio dos idosos é a questão do planejamento. Uma diferença grande, né, que a gente percebe é que o adolescente ou o jovem, muitas vezes ele é mais impulsivo. Ele simplesmente vai lá e faz. Ele não pensa. Né? Agora, os idosos não. Os idosos, eles pensam, eles planejam. E isso também tem um ponto complicado. Por isso que é importante a gente, ó, olhar uns aos outros. Observar. Né? Ah, uma mensagem de oi, tudo bem? Como vocês estão? Né? Um acompanhamento mais presente mesmo. Eu sei que às vezes agora está difícil por conta da pandemia e tal, mas a presença pode ser uma mensagem, pode ser uma ligação. A gente, lá no grupo que a gente tem no hospital que eu trabalho, a gente fazia ligação de vídeo. Uma vez por semana, a gente suspendeu os atendimentos e aí as meninas faziam ligação de vídeo. Né? Então, isso é importante, essa ligação.
né? Então, todo esse contato social e outra, né? Sem esquecer, mas que ia passar batido aqui, que eu já estava passando batido, é a questão da mudança do comportamento. Quando a gente é muito extrovertido e fica mais recolhido, ou quando a gente é muito recolhido e fica mais extrovertido, toda mudança de comportamento brusca, ela precisa ser avaliada, precisa ser olhada. É sinal que tem alguma coisa errada, né? Então, e aí, como é que você está? E aí, como é que estão as coisas? Como vai você? Ou muitas vezes, vamos tomar um café? Ou uma água? Ou, né? Ou assim, a gente toma café. Quer ver uma coisa que eu fiz muito? É tomar café e almoçar com as minhas amigas e tudo online. A gente não podia se encontrar, né? Então, assim, hoje já está mais tranquilo. Mas o que a gente fazia? A gente fazia um café daqui, a outra fazia um café dali. Até porque eu trabalho em hospital, então eu evitei muito o encontro com as pessoas. E aí a gente tomava café junto, mas separado. Mas aquilo ali fazia reenergizava. Qualquer coisa que a gente faça, né, que a gente tenha esse contato, né, que seja online, mais pela telinha, mas que seja um piquenique. A gente fez até piquenique, até vinho. Uma vez a gente teve uma live, né? Aí a gente falou, não, a gente não pode se encontrar. Não vai... Cada uma... Compramos o mesmo vinho no coisa para dizer que a gente estava todo mundo igual, né? Que era o mesmo. Compramos o mesmo vinho, abrimos e tomamos aquela noite. Eram 5 amigas e deu tudo certo, né? Então, isso é legal, né? Então, a gente fazendo essas ferramentas, essas pequenas coisas, né? Então, assim, ouvir, o que mais que eu anotei aqui, né? E lembrando sempre que ninguém, voltando à questão das frases, né? Que ninguém é estorvo, ninguém é um peso, não, né? A gente faz parte de um todo, e como todo deve ser cuidado. Eu lembro muito que a minha avó tem Alzheimer, e quando ela começou, ela dizia que ela não queria ser um peso. Eu falei, vó, não é peso para ninguém, não. Peso foi a senhora que a gente cuidou de todo mundo, né? E aí agora a gente está só retribuindo todo o amor. É difícil, muitas vezes, é complicado, sim, mas imagina ela com 5 filhos, que teve que criar 5 filhos, a família, todo mundo. Então, na verdade, o que acontece, né, não é uma troca, não é troca. A gente está simplesmente retribuindo. É amor. Se a gente dá amor, a gente recebe amor. Se a gente, gentileza gera gentileza, não tem aquela frase? Se a gente dá amor, a gente recebe. Tem uma música em que ele pede socorro, alguma alma. Arnaldo Antunes, calma, pera, que essa é grande e não consigo ler. Tem uma música em que ele pede socorro, alguma alma, mesmo que penada, me empreste as suas penas. Sim, essa eu nunca ouvi, vou procurar. Depois, né? Aí, mas é interessante, né? Se a gente ouvir, tem muitas músicas. A musicoterapia é muito legal, né? Eu estou gostando muito agora dos óleos essenciais da gente, né? De quem gosta aí, da questão do tratamento, né? Aqui, estou voltando aqui nas mensagens. Alerta para os homens que não se preocupam com a saúde como as mulheres, sim, né? Então, assim, é muito aquela questão da gente olhar para si, né? Com a musicoterapia, né? Com qualquer coisa que você... sim, as pessoas ao redor minimizam os efeitos. As pessoas não querem aceitar, na verdade, e aí vai uma inferência minha, tá? Não tem nada, nunca li nada coisa, mas muitas vezes para nós, filhos, né, ou netos e tudo, vermos as pessoas idosas deprimidas, a gente muitas vezes não quer aceitar. Porque sempre foi uma pessoa forte, sempre levou tudo. Então, existe uma dificuldade das pessoas de olhar, principalmente dos familiares, de olhar e dizer, cara, ela não tá legal. Ou, né? Então, a gente tem essa dificuldade. Então, por isso que a gente, muitas vezes, precisa desse canal mais aberto de qualquer pessoa que seja, dos filhos, dos netos e tal. Quem você tem que eu falo, a pessoa que tem mais o feeling mesmo, que vai chegar e vai dizer, tá foda, né? Desculpa o termo, mas é esse mesmo. Tá difícil. A gente precisa ter esse vínculo mais afetivo, né? E aí cabe a gente mesmo a liberar, né? A fazer esse vínculo. E a começar a falar. Ah, eu tenho uma dificuldade de falar.
escreve. Eu tenho uma dificuldade, desenha. A gente precisa falar. Tá? E aí, o que mais que eu vou... Lembrando que o suicídio é um problema de saúde pública, teria muitas outras coisas para se falar aqui. A terapia comunitária, a dança sênior, sim, ajudam bastante, né? Só de curiosidade, a gente tem aí mais de 800 mil pessoas que morrem durante um ano. Saiu uma pesquisa agora, em setembro, né? Mais ou menos, e esses dados podem ser ainda maiores, porque a gente tem uma subnotificação, que nem sempre as pessoas falam disso, falam que é suicídio ou qualquer outra coisa assim. Existe essa questão da subnotificação, sim. No Brasil, a cada 46 minutos morre uma pessoa de suicídio, seja ela, né, a idade que tem. E no mundo, são 32 segundos, gente. 32 segundos uma pessoa se mata. A tentativa de suicídio, aí a gente vai, né, além, né? Muita gente, as tentativas. Lembrando que as mulheres tentam mais e os homens conseguem mais, tá? Então, assim, pode ser prevenido? Pode. Quando você fala, quando você tem um cuidado, quando você... né? É isso que incomoda a gente, que estuda essa parte. Né? Porque, gente, as pessoas poderiam fazer mais. A campanha do Setembro Amarelo podia ser o dia inteiro, né? A semana inteira, o ano inteiro. Porque toda vez... Não tem aqui. Nós estamos em quantos aqui? Né? 15, sei lá. E eu tenho certeza que cada um de nós conhece pelo menos uma pessoa que esteja deprimida ou que está passando por um processo de depressão. Ou falado ou velado, né? Então, assim, isso aí é normal. Agora, o anormal é quando a gente não cuida, quando a gente não olha, quando a gente não despende atenção para isso. E aí, realmente, fica mais difícil. Né? Então, assim, que a gente consiga, depois disso, né, olhar mais para si mesmo, olhar mais para o outro, cuidar um dos outros aqui entre vocês mesmo. Né? Eu acho que essa parte ela é bem interessante, e não é difícil. É que eu falo, às vezes as pessoas falam, mas é difícil. Não. Quando a gente começa, né, vira no automático, a gente precisa olhar para si. Né? Então, procurem ajuda, busquem ajuda. O suicídio não é a melhor opção. Pelo contrário, né? Existe muita vida, e agir pode salvar não só a sua vida, como a vida do outro. Né? Então, assim, isso é importante. O agir com tranquilidade, com serenidade, né? Eu acho que isso é o mais importante. E aí eu queria aproveitar esse tempinho e abrir um pouco, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, né? Se vocês têm alguma curiosidade, né? Agora, falando ali da automutilação, né? Que agora está na moda, a gente viu muito crescer com a questão da baleia azul, né? Daquele que tinha a questão da baleia azul, aquele jogo que tinha. A automutilação não é uma questão de suicídio, a automutilação é um pedido de ajuda. Não é considerado, é como se você dissesse, ei, eu preciso de ajuda, mas eu não sei como. Então, é melhor o que é a automutilação? É você se cortar em alguns locais do corpo, né? Então, a gente precisa ter um contato maior, um cuidado maior sobre essa questão da automutilação mesmo, né? Principalmente nos adolescentes. Adolescente usa muito isso, né? Então, a gente precisa dar uma olhada com mais cuidado e pedir ajuda, tá? Porque mas ele está tentando se matar? Não, ele está pedindo ajuda. O problema é que a gente tem uma consciência de que o suicídio a gente fala assim, é um ato de coragem ou um ato de dor, de covardia. Vocês já ouviram falar isso? Ele foi muito corajoso fazer isso, ou ele foi muito covarde em fazer isso. Não. Suicídio é um ato dói no peito. Então, se dói no peito, se dói no braço, eu pego o braço. Né? Eu tô com dor de garganta, eu pego na garganta. Vira e mexe, eu tô com a mão na garganta. Agora, como é que eu vou pagar a minha alma? Eu não tenho como pegar a minha alma. Então, o que é mais fácil eu pegar? O corte que eu faço aqui. Né? Então, e até mais, eu vou além, ele é até mais justificável, sabe? Dizer assim, em vez de doer a alma, tá doendo meu braço porque eu cortei, então aí eu justifico, entendeu? Então, assim,
Mas a gente precisa olhar da mesma forma. É um ato dor. Não é um ato nem de coragem, nem um ato... E tem uma ambivalência aí. Ele não quer se matar. Quem se suicida, geralmente, não quer se matar. Tanto que você vê até algumas pessoas que tentam reverter alguma coisa e tudo. Mas ele quer matar, é a dor que existe dentro dele. Aquilo dói tanto que ele quer fazer alguma coisa para tirar a dor. Não é a vida dele. Né? Tanto que teve um episódio que a pessoa chegou e disse, ele deu um tiro, e na hora que chegou o SAMU, ele falou assim, não me deixa morrer. Não me deixa morrer. Olha a ambivalência aí. Né? Tem gente que vai dizer assim, mas a gente não pode falar sobre suicídio, porque pode aumentar a questão, né, do suicídio e tal. Não. A gente precisa falar para dar informação às pessoas em como procurar ajuda. Eu procuro a Ju, eu mando mensagem para a Ju se eu não estiver bem, eu mando mensagem para o Igor, eu vou num psicólogo, eu vou num psiquiatra. Onde procurar? A quem procurar? Quem pedir ajuda? Essa questão ela é muito importante. Né? Porque senão a gente... Opa, já vou te dar, Vânia. Então, assim, essa questão ela é muito importante, a gente procurar ajuda. Vânia e Hortésia, quem que gostaria de colocar essa questão? Legal. Patrícia, antes da gente começar o nosso bate-papo, né? Muito obrigada, que gentileza da sua parte, eu gostei muito da forma com que você conduziu essa conversa, eu me senti dentro do seu quartinho aí, né? A gente está tão acostumado com aquela coisa dos slides, as informações, você bateu um papo com a gente, tão gostoso sentir a sua presença, saber que você está olhando nos nossos olhos, né? E a gente vai começar aqui pela ordem, só para a gente seguir aqui a Ideli levantou a mão, depois a Vânia, tá? E depois a Marilda. Aí a gente vai abrindo os microfones de vocês, Sim. Tá bom? Então a gente vai começar pela Ideli, depois a gente vai lá para a Vânia, tá bom, Vânia? Legal, obrigada. Vamos lá, Ideli. Oi, bom dia, Patrícia. Muito obrigada pelo seu bate-papo, foi bem leve. Eu devo confessar que eu estava com receio de assistir essa palestra, pelo fato de ser muito pesado o tema, né? E aí, quando eu vi o seu sorriso, eu falei, uma pessoa que vai falar de suicídio com um sorriso desse tamanho? E aí foi isso, quer dizer, você conduziu essa conversa de uma forma bem leve, e eu te agradeço por isso. São duas perguntas, na verdade. Ontem, parece que foram presas pessoas que faziam parte de um grupo que orientavam a execução do suicídio passo a passo e tal. Enfim, isso aí é crime, né? Mas está muito difundido, então, essa coisa. E me passou pela cabeça por que, né, pessoas faria uma coisa dessa, quer dizer, existe uma excrescência aí da humanidade que se preocupa com isso. A outra questão que eu queria te perguntar é isso, há algum tempo, o Pátio Brasil era considerado um local de uma incidência, uma frequência muito grande de suicídios pela questão arquitetônica lá do espaço do vão que ele tem. E eu ouvi dizer que havia uma restrição na divulgação desses dados pela imprensa e que isso não era divulgado. Tal. Agora, no final da sua conversa, você disse que isso precisa ser dito e tal, e se criou o outubro, né, amarelo, justamente Setembro Amarelo, né, para justamente promover uma conversa que está se iniciando agora, porque sempre foi um tabu isso, né? E então eu queria saber se existe alguma restrição do ponto de vista de alguma norma tal que a imprensa não pode divulgar. Obrigada, viu? Nada, agradeço muito, né? Ainda bem que a gente consegue passar de uma forma mais leve, porque realmente é um tabu, mas não pode ser mais, porque as pessoas estão morrendo por conta disso, da gente não falar. O que acontece? Vou de trás para frente. A questão da restrição da imprensa, não existe uma restrição da imprensa, existe até um manual que diz como a imprensa, feita pela OMS, dizendo como a imprensa deve vincular essas notícias. Porém, a gente não sabe seguir manual. Então, foi um acordo de cavalheiros, porque quando você vê o suicídio, por exemplo, eu presenciei um suicídio no Pátio Brasil há muito tempo.
Tanto que agora até tem a questão arquitetônica, a arquitetura, ela precisa tampar pontes, né? No mundo inteiro está se fazendo isso. Tampar pontes, tampar vãos e tudo, para evitar a questão do acesso a meios, né? Então, você vai pensar numa ponte, você não pode ter uma ponte assim assado, tem toda uma regra agora, né? Então, assim, e a questão da questão da mídia, ela tem um manual, mas elas não seguem. Então, por exemplo, quando acontece um suicídio, aconteceu há um tempo atrás num ministério, deram até, eu vou usar até um termo, só faltou a cor da lingerie da menina. Porque deram o nome do pai, da mãe dela, e onde ela trabalhava. Eu digo, para que isso? O problema é que você tem que ir para o outro, que a gente está trabalhando no sensacionalismo. A gente precisa fazer uma informação. Então, se aconteceu isso, o que precisa ser dito? Se você sentir assim, você pode pedir ajuda para o CVV, você pode ir para o hospital, você pode procure ajuda, transtorno mental é isso. Tem que ser assim. O problema é que a nossa mídia ela é ao contrário, né? Então, por isso que se fez um acordo de cavalheiros, ninguém divulga. E eles respeitam muito isso, tá? A questão das pessoas, né? Existem pessoas ruins no mundo, infelizmente, né? Porque, assim, eu acho que é uma coisa muito de controle. Eu diria que até uma psicopatia na jogada, sabe? Eu acho que tem uma psicopatia no... Gente, agora que eu vi que eu tô... não dá para ficar mais claro. É uma psicopatia na jogada, na história, do sentido de querer matar as pessoas mesmo. E é controle. Quem tem isso faz muito controle. Existem sites na internet que ensinam, né? E a gente precisa muito tomar cuidado com isso. Sim, não é na Deep Web, não, né? Então, assim, isso é muito complicado. Não, é no dia a dia. Então, por isso que a gente tem que estar tomando cuidado com isso. Né? Essas informações, a Polícia Federal está em cima? Tá. Né? A Polícia Civil, agora, eu até fiquei feliz ontem, eles já estavam buscando isso há muito tempo. Né? Então, conseguiram pegar algumas pessoas. Então, assim, existe esse cuidado. E a polícia está na frente. Né? Ainda bem que existem as pessoas que estão atrás. Né? É verdade. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Verdade. Tá? Obrigada, Patrícia. Nada. Vânia, por favor. Seu microfone está fechado. Tá mudo. Clica aí. em cima aí. Eu mandei uma mensagenzinha para liberar, Vânia. Só clicar nela. Só clicar em cima da mensagem. Aí, isso, pode foi. falar. Há pouco tempo eu assisti uma palestra da doutora Anete Guimarães. Me tocou muito porque o tema dela era suicídio. E essa palestra dela foi voltada mais para prevenção. Como outro dia nós tínhamos uma palestra, prevenção de quedas para prevenir problemas futuros no idoso. O nosso tema aqui é mais para idoso. Então, qual seria a prevenção para diminuir o suicídio? Então, ela divulga um trabalho que foi feito em Harvard, de 80 anos, seguindo com pessoas que estavam iniciando na universidade. Todos bom nível social, financeiro, econômico, não teve. E essa pesquisa prolongou por 80 anos. E o tema era o que deixa as pessoas felizes. Uhum. Eles queriam saber o que aconteceu com essas pessoas. Então, tinha ainda 18 pessoas nesse projeto. A ideia era o seguinte: só vai dar o resultado quando todos morrerem. Aí sim, pode abrir o resultado. Uhum. Mas devido às grandes prevalências de morte por suicídio, falou, olha, vamos ver o que está acontecendo, porque suicídio é morte. Então, vamos ver por que nós temos essas 18 ainda que estão vivas. O que está acontecendo com elas? Chegaram à conclusão seguinte, que essas 18 aqui fizeram... O que aconteceu com elas? Chegaram à conclusão seguinte, as mais felizes estavam ligadas ao tema espiritualidade. Alguém pode achar até piegas. Amor. Chegou à conclusão seguinte, que as que estavam mais felizes, que tinham sobrevivido esse tempo todo, eram aquelas que se dedicavam às outras pessoas. Não se sentia injustiçada, magoada, revoltada, com sentimento, não. O que elas faziam? Elas se dedicavam às outras pessoas, como podia. Então, chegamos, é uma pesquisa idônea, se alguém quiser, dou toda a referência,
Por quê? Então, o que a gente quer é felicidade. Quem for feliz, obviamente, não vai chegar. E o problema da mídia, que ela aborda esse assunto, que o problema de todas as doenças, quando faz campanhas de prevenção, diminui o problema. Mas, em relação ao suicídio, acontece o contrário. Principalmente entre os jovens, às vezes já tem a vontade manifestada do suicídio. Quando ele vê que alguém divulga aquilo, é a alavanca que ele recebe. Puxa, é por aí que eu vou tomar minha decisão. Por exemplo, o metrô para muito de circular. Então, o que acontece? O metrô para muito de circular quase todo dia. O que é? Por que ele para? Pessoas que se jogam na linha do metrô. Eles evitam. Então, esse grupo aqui estava preocupado, e essa doutora Anete Guimarães tem essa palestra excelente, ela é neurologista, uma pessoa assim, super estudiosa. Então, nós temos que pensar que a gente, enquanto idoso, pode e deve ser útil a alguém, sair do comodismo, sou coitadinho, todo mundo só tem que preocupar comigo, eu sou pessoa injustiçada e por aí fora. Então, acho que é uma reflexão para cada um. E o que a Ideli falou, eu concordo plenamente sobre a divulgação. A mídia tem uma vontade de divulgar coisas assim que chocam as pessoas, que dá ibope. Então, toda vez que tem campanha para prevenção de suicídio, aumenta o número de suicídios. Não, na verdade, é uma informação equivocada. A gente precisa fazer uma informação adequada para que justamente não tenha. Né? Porque, qual é essa informação adequada? O foco não é como você, por exemplo, assim, se eu coloco na mídia uma coisa assim, dizendo, cometeu hoje Pátio Brasil, vamos botar o Pátio Brasil, que agora já tamparam tudo, mas tem outros locais em Brasília, eles saíram do Pátio Brasil e foram para outros locais. Mas quando ele vê que alguém suicidou, ele pode não ir lá no Pátio Brasil, mas incentiva. Mas o que eu tenho que fazer é justamente o contrário, eu não tenho que incentivar o suicídio, eu tenho que dizer onde ele procurar ajuda caso ele sinta alguma coisa. Né? Eu tenho que trabalhar a questão da saúde mental, não é dizer, não é que aconteceu, não, a Correio, tanto que já saiu uma que eu gostei, eu acho que foi o Correio, que falou de uma moça, que assim, e foi uma coisa muito legal, falando justamente sobre a questão de procure ajuda, se você se sente mal e tal, não sei o que, tarará, para que as pessoas busquem ajuda. O intuito não é o se matar, né? Pelo contrário, é dizer, opa, temos um problema. Porque é um problema de saúde pública, né? É um problema que atinge das crianças aos idosos, né? Então, assim, e você acaba fazendo uma... você precisa atingir a todos os públicos. Você precisa atingir, você precisa falar, você precisa dizer, ei, existe esse problema. Porque senão, se a gente continua tampando o sol com a peneira, a tendência é continuar. Para observar, no mundo inteiro, isso baixou. Aqui na América Latina, né, e a gente assinou um termo... Está subindo. Não, vamos lá, calma 2050... aí. Vamos lá, saiu uma pesquisa agora em setembro, dizendo que o índice de suicídio no mundo ele baixou um pouco. Aqui no Brasil, aqui na América Latina, ele foi um dos únicos locais, né, na América Latina como um todo, que aumentou. Por quê? Em 2000, salvo engano, foi assinado um documento dizendo que em 20 anos nós baixaríamos em 20% o índice disso, né? Porém, os outros países fizeram uma campanha. Se a gente pega os Estados Unidos, se a gente pega países da Europa, você tem uma campanha muito mais aflorada, você tem uma campanha muito mais forte. Os Estados Unidos ele tem uma linha que você liga e a pessoa em 5 minutos está na sua casa. Menos de 5 minutos está na sua casa. Tem uma outra estrutura. Né? Mas aí assim, o problema já foi implantado, que é a vontade... Sim, mas aqui a gente não tem. O Brasil ele assinou esse documento dizendo que a gente baixaria o índice e a gente não tem nenhuma política pública, né, não, assim, feita em relação a isso. Ainda tá na prevenção não se faz nada. Sim, na prevenção não se faz. Esse que é o grande problema. E qual é a prevenção ideal?
A prevenção seria, primeiro, Cuidar. essa cultura da saúde mental, cuidar da mente. A questão do exercício, a questão da espiritualidade, a questão da psicofobia, a questão de você ter acesso, se a gente pegar hospital público, vamos pagar, não vamos pegar nem de plano de saúde. Quais hospitais públicos você tem a questão da psiquiatria? Basicamente, né? E se a gente olhar, uma consulta de um psiquiatra, ela é muito alta. Uma internação, caso precise, né? Então, assim, tudo isso é muito... não tem uma cultura ainda. A gente precisa colocar essa cultura dessa questão da saúde mental para que as coisas sejam mais fáceis e mais tranquilas. Senão, não adianta nada. Então, a gente está caminhando. Agora, a informação é o primeiro pilar. É informação, prevenção e tratamento. Informação está aqui. A prevenção, agora, a gente começa a fazer a questão. A prevenção primária, a prevenção secundária. E a questão do tratamento. Né? Excelente. Então, tudo isso faz parte. Muito bom, viu? Obrigada, Patrícia. Marilda, você gostaria de Muita colocar... informação. Obrigada. É verdade. Obrigada, Vânia. Marilda, você gostaria de colocar a sua questão? Eu já posso passar para a Neuza, pode ficar à vontade, tá? Vocês duas aí, para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje. Vê se você consegue abrir aí o microfone. Aí, abriu, pode falar, fica à vontade. Obrigada. Okay. Obrigada, Patrícia. Muito bons os esclarecimentos. Você falou um tema e eu fiquei curiosa, você falou do suicídio infantil, e eu fiquei muito, sei que aqui é focado para as pessoas mais de idade e tal, mas se você tivesse uns minutinhos para dar uma pincelada sobre isso, eu te agradeceria, eu fiquei interessada em conhecer. Okay. Adorei tua flor aí atrás, um amarelozinho bem legal, ok. né? A minha irmã que fez, é artesão, né? A minha irmã fez artesanato e me deu de presente. Que lindo, lindo, Linda, né? Eu amo. Lindo, lindo. Vamos lá. O suicídio infantil é uma consequência da depressão infantil. Se a gente observar, as nossas crianças, elas estão extremamente deprimidas, estão começando a ficar deprimidas. A gente está adultizando as crianças cada vez mais, né? Excesso de agenda, excesso de coisas e tudo, de fazer, excesso de responsabilidade. Só que tudo isso causa um estresse complicado na história. Né? Então, assim, e a depressão infantil, ela está existindo. Aumentou, acho, salvo engano, eu estou sem a coisa aqui, mas acho que é 3 a 4% a questão do suicídio infantil. O nosso, eu nem vou, mas assim, o suicídio infantil, assim, tá uma coisa que está crescendo bastante. Porque agora, se a gente observar, a informação deles é maior. Né? O meu filho, né? Eu tenho um filho de 8. Lógico, eu trabalho com isso, tem todo um outro... Eu falo disso aqui em casa com muita naturalidade, com muita tranquilidade. Quando ele, às vezes, ele quer, quando ele está meio chateado, ele solta essa de, eu vou me matar. Eu digo, tu vem, tu vai. Aí eu vou me matar, mas a gente vê que é manipulação, sabe? Que tem também... E a galera de hoje em dia, a molecada de hoje em dia, ela está muito, muito mais antenada que a gente. Né? Então, a gente precisa estar olhando, a gente precisa estar cuidando desses, porque muitas vezes, se a gente observar também, a gente terceirizou os cuidados. Fica na creche o tempo todo, a gente perde esse contato. E quando a gente está em casa, a gente já está mais cansado, a gente está mais estressado, e acaba que perde esse contato com os filhos. Né? Essa coisa legal de ter. Né? Então, assim, a gente precisa estar olhando mais com essa questão do suicídio infantil, sim. Tá? E é muito importante essa colocação sua, né, Patrícia? Porque aqui, acho que quase todos são avós, né? Então, o cuidado com o neto, o amor de vó, o olhar, né? Porque vocês nos olham de forma diferente. Eu falo isso sempre para eles. Vocês têm uma atenção, um ouvido. É uma coisa tão impressionante o feedback que eles dão, assim, você vê que eles estão percebendo. Então, essa sensibilidade, eu acredito que é um talento, um dom que vem com a vida, porque eles são, né, parte do princípio que tem sabedoria, né, pelos anos vividos. Então, é de uma riqueza infinita. Então, boa colocação, Marilda, obrigada. Vou pedir a Neuza, então, para fechar o nosso bate-papo. Vamos lá, Neuza? Depois a Patrícia fica à vontade para fazer algumas colocações finais. Agradeço aí por vocês ficarem aí um pouquinho a mais conosco. Esse bate-papo tá uma delícia, Patrícia. Se eu tivesse café, eu ia ficar aqui. Né? Eu não posso nem sair aqui para pegar café, senão... Pois é.
Vamos lá. Neuza, obrigada. Bem rapidinho, eu queria parabenizar a Patrícia, foi excelente, as informações foram excelentes, né? Também agradecer a equipe da Platness e da GEPAF por ter nos dado essa oportunidade. Mas eu já me senti bastante contemplada pelas perguntas e as respostas que você trouxe. Eu só queria falar rapidamente que, como eu sou terapeuta comunitária, eu trabalho muito nessa linha, né? E e a gente tem um público assim, eu tenho um público de alcoólicos, não assim especificamente com idosos, mas aparece idosos enquanto pai e mãe que estão sendo atingidos pela violência em função, não é, desse problema que os filhos vivem. Mas assim, só para te dizer que foi muito legal, porque eu estou disposta a organizar um grupo de idosos e idosas, né, para a gente trabalhar a questão da saúde mental com eles. Obrigada. Muito bom, muito Uau, bom. rolou um spoiler aqui pra gente, hein, Patrícia? Né? Legal. Muito bom, Neuza. muito bom, né? Então, assim, meninos, é isso, né? Ju, muito obrigada pelo convite. Espero ter sanado algumas dúvidas, ou pelo menos colocado algumas questões para vocês. Quem quiser, né? A Ju pode disponibilizar meu telefone. Se vocês quiserem comentar, mandar essa palestra, depois eu sei que vai ficar gravada aí para os familiares de vocês, até para eles ouvirem um pouco mais, que a gente fique com um ouvido mais. A gente precisa falar menos e ouvir mais. Se a gente fizesse esse movimento, seria perfeito, né? E falar mais das nossas emoções e dos nossos sentimentos, não tanto da vida alheia, porque a gente gosta muito de falar da vida alheia, né? É bom também, mas nem tanto, né? Então, assim, a gente precisa ouvir mais as nossas emoções e cuidar mais uns dos outros, né? Muito grata pela oportunidade. Novamente, eu peço desculpas pela voz, eu peço desculpas por não estar muito, né, tranquila, mas eu acho que deu para levar. Deu para levar e muito. Nós te agradecemos pelo esforço, né? Pela gentileza. Você podia ter cancelado, a gente entenderia completamente. Obrigada pelo seu esforço. Foi muito rico esse momento aqui. Eu vou convidar todo mundo para ficar pertinho da câmera, mostrando a sua blusa amarela, para a gente tirar aquela foto, né? Das redes sociais. Por falar em rede social, né, Paty? Vamos lá? Igor, quando você falar, você abre o seu microfone, Igor. Quando você falar valendo, aí a gente faz aquele sorriso bonito. Deixa eu só... Tá bom. E quem quiser me seguir lá no Instagram, quem tiver, é Pmarete. Eu faço um trabalho, todo dia tem postagem, né? Legal. Tem 2 postagens, então quem tiver Instagram e quiser seguir lá, tô lá. Beijo, Ju. Beijo na família. Gente, beijo, obrigada, Paty. Eu vou colocar no grupo, obrigada. A gente tem um grupo, eu vou colocar lá todas as pesquisas que a Patrícia falou, ela citou pelo menos 3 artigos. Vânia, se você puder também, manda, por favor, tá? Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo todas essas informações, inclusive o contato da Patrícia, tá bom? Com o Instagram, com o telefone, tá bom? Legal. Vamos